Então, boa noite ou boa tarde, como quiserem, que ainda está um bocadinho de dia. Desta vez chegámos a horas, não tivemos problemas técnicos, estamos a ficar muito despedidas nestas coisas das lives. Bem, não sei se já está aí alguém, mas agora fora de brincadeiras, bem-vindos a mais uma live deste ciclo que estamos agora a fazer sobre maternidade, amamentação, gravidez, parentalidade, parto, pós-parto. Hoje trazemos aqui novamente a nossa Filipe Azevedo e o nosso tema hoje é preparar a amamentação na gravidez, mito ou realidade? Conto convosco, quem estiver por aí, para colocar questões, para participar connosco, para tornar as coisas assim mais divertidas e mais dinâmicas, porque falando de assuntos sérios, mas de uma forma leve e tranquila. Então, primeiro, vou começar por pedir à Filipa para se apresentar, porque pode haver por aí alguém que não a conheça. Eu espero bem que vocês já a conheçam, mas se não conhecem vão passar a conhecer e não vão querer outra coisa. Então, Filipa, faz as honras. Pronto, o meu nome é Filipe Azevedo, sou enfermeira, sou especialista em saúde infantil e pediatria e sou conselheira em aleitamento materno já há bastantes anos e pronto, trabalho em cuidados de saúde primários, mas tenho investido mesmo muito, para além de ser enfermeira de família, muito na área da amamentação, dos cuidados à criança. Basicamente é isso. Para quem por aí por acaso não souber o que é que são cuidados de saúde primários, basicamente é no seu maior bolo o centro de saúde, que eu acho que é das riquezas do nosso Sistema Nacional de Saúde, não é? E onde faz imenso sentido este tipo de trabalho com crianças, com amamentação, por vários motivos, não é? Financeiros, saúde pública, facilidade, acessibilidade, isto é tudo muito importante. Sem dúvida. Já agora, quero saber se há por aí grávidas, porque este tema é essencialmente direcionado para as grávidas. Se sim, identificam-se, escrevam aí no chat, temos ali a Mariana a tomar conta do nosso chat. E outra coisa, digam-nos aqui em direto, ou se virem a live mais tarde, digam-nos essencialmente quais são os vossos medos. Nós estamos aqui a preparar uma coisa que eu acho que vai ser incrível para vocês, especialmente direcionada para as grávidas, mas para nós é muito importante, para nós construirmos algo, além de construirmos com o coração e com aquilo que nos trouxe até aqui, sabermos quais são as vossas questões, quais são as vossas vontades, quais são os vossos medos, porque só assim é que as coisas vão fazer sentido. Por isso, quem estiver aí, escreva. Se não virem em direto, quando tiverem a oportunidade, mandem mensagem, WhatsApp, aquilo que vos for mais conveniente. Está bem? Então vamos começar aqui só com umas crenças. Só vamos saber amamentar quando o bebê nascer? Sim ou não? Eu diria nem. Primeiro, ou não, pronto. É o seguinte, quanto mais preparados estivermos, melhor, não é? A informação acaba por nos tranquilizar, sabermos o que é dito normal, o que é mais preocupante, saber o que é expectável, não é? Por exemplo, saber o que é uma subida de leite, saber que um bebê vai chorar, que um bebê não vai ser se calhar tipo um relógio em que damos mama, corre tudo bem e a seguir vai dormir e assim. E portanto, temos que nos preparar realmente na gravidez, é essencial. Quando eu digo NIN, tem a ver com o quê? Porque depois nós podemos esperar muito que vai ser de uma certa forma, mas depois pode ser tudo ao lado e até pode correr tudo bem. Certo. Ou seja, pode ser uma pessoa que até pronto, está muito ansiosa a achar que vai correr muita coisa mal, mas depois parece tudo muito natural. Aquele bebê vai à mama a primeira vez e pega logo bem e a mãe tem logo ali jeito ou não, mas os dois aquilo funciona logo. É raro. A maior parte das vezes é preciso ali aprender, pronto. E lá está, se nós soubermos de antemão, ainda durante a gravidez, o que é expectável ou o que é que poderá acontecer, eu acho que isso tranquiliza muito. Portanto, sim, nesse aspecto, sim, sem dúvida que é muito importante falar na gravidez. Certo. Porquê é que tu consideras que é raro? Não é porque consideras que é raro porque nós vemos que, na maior parte dos casos, há questões e há dificuldades maiores ou mais pequenas, depois isso é um bocadinho... Mas porquê é que consideras que isso acontece? Ou seja, nós deveríamos estar munidas, não é? Nós, estou a dizer munidas, mães, de algum tipo de instinto, não é?
este instinto, em conjunto com uma certa aptidão supostamente natural do bebê, deveria fazer com que este binómio funcionasse bem. Na verdade, na maior parte dos casos, tem algumas dificuldades. O que é que consideras que é o fator aqui mais corrosivo para que isto aconteça? Ou seja, o que é que determina que tantas vezes existam dificuldades na fase inicial da amamentação? É assim, na última live falámos sobre esta questão do instinto, e, portanto, penso que não vale a pena estar a abordar muito mais essa questão. Se quiserem, vão ver a última live, que realmente também falámos muito. Vale a pena. E, portanto, o instinto, como falávamos da outra vez, está realmente a perder-se, não é? Pronto, por várias razões. Uma das coisas que influencia muito é o tipo de parto. Se foi um parto induzido, se houve muita intervenção, às vezes aquela questão de vou induzir para aquela data porque o bebê já está nem muito grande, eu já estou cansado. Isto leva-se um bocadinho de ânimo leve, não é? Ele já pode nascer. Como se fosse, ok, já está, né, no tempo, já pode nascer. Mas na natureza as coisas, como é lógico que se passar realmente do tempo, e há situações em que temos de intervir, e ainda bem que temos capacidade no nosso país para intervir, diminuindo muito os riscos. Mas por vezes faz-se intervenção, e isto, todos os estudos, toda a investigação vai nesse sentido, né? De que em Portugal há muita intervenção, demasiada intervenção. E, portanto, quanto mais intervenção, realmente mais dificuldades existem. São bebés às vezes mais sonolentos, que vem mais tensão, essa parte já é mais até contigo, aquela parte da tensão, não sei se também notas isso. E depois, se calhar, a própria expectativa da mãe não querer falhar, não é? Porque nós hoje em dia parece que não podemos falhar em nada e que já temos que saber tudo. E lá está, apesar de ser uma coisa natural e nós pensamos, ok, somos animais, né? Nascemos e assim como os outros animais é instintivo e é só pôr a mama e já está e vai correr bem. Não, realmente acaba por não acontecer isso. E eu penso que tem muito a ver com toda esta intervenção e também com esta forma E outra coisa também é no início era muito importante fazer pele com pele, darmos tempo. Andamos sempre numa correria em tudo e no parto é igual. Talvez por rotina, talvez por falta de profissionais, talvez porque lá está, não damos aquele tempo que quando as pessoas nos dizem uma hora pequenina, não é? Às vezes ser uma hora pequenina não é bom. Não é bom. Porque estamos a acelerar um processo que tem o seu tempo. Claro que ninguém quer estar a sofrer muito tempo, não é? Mas entendes o que estou a dizer? Pronto, o acelerar, não é? Às vezes faz só ocitocina, não é? Para acelerar também o parto. Tudo isso depois não vai dar, se calhar, o tempo que aquele bebê necessitaria para nascer. Pronto, e depois o bebê precisava de estar em contacto pele com pele com a mãe, sem intervenções, lá está, durante algum tempo, a não ser que seja uma situação de risco em que é necessário intervir, mas às vezes eu questiono-me, é preciso cortar logo o cordão, ir logo pesar. O peso é assim tão importante, não pode ser passado uma hora, mas lá está, se ficar logo tudo feito seguido, em termos de logística, em termos de trabalho, é diferente, não é? Claro. Às vezes as mães dizem, sim, eu fiz pele com pele, ok, quanto tempo? Foi uns 5 minutos, depois levaram, depois tive muito tempo, mas com ele vestido, não é? Ou seja, é um verdadeiro pele com pele, não é? Houve ali já uma intervenção. Claro. E coisas tão simples como, por exemplo, aquela roupa, se calhar até foi lavada com um produto que até tem cheiro, e aquele bebê naquela altura não quer cheiros diferentes, quer sentir o cheiro do leite, quer sentir, porque nas nossas glândulas mamárias libertamos uma substância que é muito próxima em termos de sabor e de cheiro do líquido amniótico, ok? Então o bebê tem tendência a até chuchar nas mãos e sentir esse sabor, até porque já sentia na barriga, e depois ir à procura na mama do mesmo sabor. Claro. E portanto, se estamos a introduzir um cheiro novo, estamos a baralhar aquele bebê. Isto parece uma coisa assim muito... Mas olha que não é.
acaba por influenciar. Mas olha que não é, porque, por exemplo, uma das coisas que nós percebemos em consulta, principalmente cada vez que tratamos bebés mais pequeninos, não é? Eu vejo bebés com 3 dias que vieram da maternidade, não é? E cada vez nós percebemos mais em consulta que a questão do odor é super importante, porque nós mães não temos muitas vezes esta percepção, não é? Mas as pessoas hoje em dia o que é que utilizam? Desodorizante, na maior parte das vezes, com cheiro, que está muito próximo, não é? A glândula axilar da glândula mamária, usam perfume, não é? E os perfumes têm uma longa duração. E os perfumes e os desodorizantes e tudo que é perfumado e o detergente da roupa, ok, eu lavo o meu bebê mas lavo a minha roupa com outra coisa. E tudo isto é assim, é o sentido de todos, o mais desenvolvido quando o bebê nasce, e é aquele que é mais impactado por nós sem querer. Sim. E para mim esta informação é ouro, porque não quer dizer que a mãe não vai voltar a usar o seu perfume, vai, mas se calhar vai quando a amamentação estiver implementada, não é? E quando estiver numa outra fase, quer na maternidade, quer num pós-parto logo muito imediato, isto é um fator de brutal perturbação e as pessoas não têm ideia do quanto aquele cérebro, não é? Eu sou uma apaixonada da neurociência, não é? E a neurociência aquilo que diz é que o cérebro do bebê é brutalmente sensorial e é tão brutalmente sensorial que gasta o bebê, quando nasce, 80% a 90% da sua energia é a nível da parte cerebral, da parte sensorial, que é exatamente o oposto dos adultos. Os adultos gastam entre 10% a 20% da sua energia em termos cerebrais, ou seja, nós acabamos por ser muito menos receptivos aos estímulos. Isto é brutal e, além de ser brutal na interferência, é brutal depois naquilo que vai ser a sua experiência. Ou seja, o bebê vai associar aquela experiência de uma forma muito mais impactante. Hoje eu digo aos pais, é como fazer um desenho. E o primeiro desenho que fez ficou horrível, então já não vai querer fazer o desenho outra vez. E aquela primeira experiência em termos sensoriais é importante que seja tranquila, não é? Lá está, não pode ser 5 minutos. O tempo do bebê é diferente do nosso, não pode ser com o nosso cheiro, com as nossas regras, tem que ser com as regras deles. Eu entendo que os procedimentos estão pré-determinados, não é? Em termos hospitalares, mas também digo por experiência própria que às vezes nós pedirmos ao profissional, olha, eu gostava de, só que eu para dizer eu gostava de fazer isto e aquilo, eu tenho que estar informada do que é que realmente eu gostava. Não estou a dizer que vai acontecer, mas se fosse possível, e na maior parte dos casos as pessoas são receptivas, não é? Não há, às vezes chegar, não é impor a minha vontade, tenho que ser assim porque eu quero, não. Se fosse possível, eu queria o meu bebê em cima de mim antes de cortar o cordão e sem ser limpo e sem... isto é ouro depois, não é? Para a amamentação. E por vezes esse pele com pele, claro que com a mãe seria o ideal, mas se não for possível pode ser feito com o pai, por exemplo, numa situação de uma cesariana em que por alguma razão tenham que ficar separados, porque não é? Até porque sabemos que fazer pele com pele faz com que o bebê reduza muito o gasto de energia, lá está, as glicémias normalizam muito mais a temperatura, no fundo acaba por ser o melhor ambiente onde o bebê pode estar, fica colonizado também com bactérias boas, digamos assim, porque os hospitais têm bactérias más e o bebê no fundo fica assim mais protegido. Não é por acaso que na neonatologia eles lá não falam tanto pele com pele, falam no método canguru, não é? Porque como os cangurus andam assim com que no fundo, bebê, que no fundo é muito parecido, não é? E não é por acaso que se faz esse método assim que é possível retirar o bebê da incubadora. Se fosse o melhor do mundo estar na incubadora, não o tiravam nunca, não é? E procura-se assim que possível retirar para o colo, precisamente, né? Até para se estabelecer também o vínculo e tudo isso. Claro, é importante perceber-se e esclarecer-se. Eu acho sempre que a informação é a melhor arma, não é? Sim. Não no sentido de nós sermos intransigentes, mas é a melhor arma e é importante perceber que quando nós falamos, por exemplo, da parte emocional de um bebê, não é? É uma coisa muito potente e que vai interferir em muitas funções. Mas depois às vezes confundimos e não conseguimos perceber porque é que a parte emocional influencia funções, não é? Influencia glicémias, influencia toda uma atividade neurovegetativa. Porquê? Porque e no adulto é igual, que é, se eu tenho uma determinada sensação, se eu estou ansioso, eu vou produzir um determinado neurotransmissor que me vai dar uma sensação menos boa. Se eu estou tranquilo, só que muitas vezes falamos disto e ainda parece que é um bocado assim
uma ciência pouco exata, não é? E não é, isto é muito real, não é? Isto sim, porque assim, nós se calhar vamos perdendo do instinto com o tempo, mas o bebê ainda tem o seu instinto completamente muito ativo. E no fundo, o que é que o bebê quando nasce, o que é que precisa? É de calor, não é? É de alimento, segurança. E principalmente isso era aí que eu queria chegar, a questão da segurança. Um bebê não sabe que é um ser humano, não é? É um animal e tem medo de ser atacado, não é? Quer dizer, não é por acaso que os pais às vezes dizem que eu coloco o bebê no berço e parece que tem espinhos, que aquilo farta-se chorar, pega o colo, é manha. Olha que manha. Não é manha, não é? Ele sente-se seguro, certo? E portanto o bebê, o colo da mãe, não é? E do pai acabam por ser o ambiente onde ele está mais seguro, não é? Sim. E onde ele se sente melhor e portanto a frequência cardíaca também vai baixar. Portanto, é aquilo que tu dizes, é tudo influenciado por isso. Sim. A segurança em termos daquilo que nós necessitamos, daquilo que é vital, por exemplo na pirâmide de Maslow, não é? A segurança está na base da pirâmide. Porquê? Porque é vital para nós sentirmos seguros. Um animal que não se sente seguro tem um fim, não é? Nós podemos nos sentir inseguros por algum tempo, mas não por muito tempo. Claro. Isto tem um preço, principalmente num animal que é muito imaturo ainda, não é? É muito ainda, as funções estão todas muito mal definidas, não é? Isto para chegar aonde? Isto para chegar ao tema que nos traz aqui hoje, não é? Que é assim, como é que nós preparamos a amamentação na gravidez, porque ainda não temos o nosso bebê cá fora, não é? Então assim, é mesmo possível preparar na gravidez? Agora, uma coisa é, nós estamos a falar de preparar, não estamos a garantir que mesmo preparando, a amamentação vai ser bem sucedida. A probabilidade será maior, não é? Mas como é que preparamos na prática? Pronto, primeiro tudo aquilo que falámos de início, que é a informação, não é? Pronto. E essa informação, tanto podemos obter, principalmente a partir de profissionais da área, especializados na área, ok? E deixo aqui o alerta que nem todos os profissionais de saúde que atendem grávidas são profissionais na área da amamentação, portanto convém, nesta área específica, irem beber informação, digamos assim, a pessoas da área. Quando eu digo isto, pronto, saúde infantil, saúde materna, de conselheiros de aleitamento materno, depois, se calhar até seguirem páginas, né? Isto, pronto, hoje em dia, né, vai tudo ao Instagram também para informação, é uma fonte e a verdade é que há cada vez mais informação e nesse caso irem a essas fontes mais seguras. E que sejam baseadas em evidência, como é lógico. Depois, os cursos de preparação para o parto, não é? que estão cada vez mais direcionados também para todas estas questões e a grávida pode ir estar muito mais tranquila. E depois isto ser discutido com o companheiro, não é? E com as pessoas mais significativas, não é? Eu quero muito amamentar, isto é muito importante para mim. Falar ali um bocadinho... Eu vou precisar da vossa ajuda. Exatamente, pronto. Essa parte também é muito importante. E depois há aspectos mais práticos mesmo da amamentação, ou seja, como é que funciona a amamentação, não é? Para depois percebermos então como é que podemos atuar. Isto é um bocadinho difícil numa live explicar ao pormenor, não é? Como é lógico, mas desde saber que é uma livre demanda, não é? Ou seja, o bebê mama quando procura, não é de 3 em 3 horas durante 15 minutos em cada mama. Em cada mama, nada disso. É quando procura, mas também saber quando o bebê nasce, se calhar pode estar muito sonolento e temos que pôr ali um limite, porque senão ele pode estar 6, 7 horas a dormir e se calhar pode entrar em hipoglicemia porque está sem comer. Portanto, ter esta noção também de até onde é que podemos ir, não é? E depois sinais de que está a mamar bem ou não é? Se saber, ok, ele esteve 2 horas na mama, mas mamou bem ou não transferiu leite nenhum. Perceber como é que há a transferência de leite.
Depois saber também como é que é feita a produção, não é? Como é que funciona. A nossa mama é uma fábrica e é um armazém ao mesmo tempo, e é muito importante perceber que hormonas estão envolvidas, como é que elas são influenciadas, como é que tudo isso se processa, para depois também percebermos, ok, isto está a acontecer, estou a sentir a minha mama aqui toda a picar, isto é ocitocina que falaram. Pronto, e tudo isto, não é? Pronto. E na gravidez é que é a altura, não é? Depois, quando o bebê nasce, que nós vamos de repente ler, não é? Procurar a informação. Aí é a altura de procurar ajuda, quando sabemos que, ok, eu sei que isto já é suposto procurar aqui ajuda, e ok, sei que isto é normal e não é preciso procurar ajuda, porque eu já sei que isto é assim que se resolve, ou que é assim que é natural e que vai passar. Portanto, é na gravidez, porque quando nós já temos o bebê ao lado a chorar, nós já dormimos se calhar mal, com todo um processo, não é? Estamos tão cansados e a recuperar, que não é a altura em que estamos focados em ir aprender. Ali tudo o que nos dizem nós vamos desenrascar, digamos assim. Não vamos aprender, e mais, pela minha experiência clínica, vamos desaprender e vamos duvidar de tudo. Sim. Ou seja, o que é que eu sinto nas grávidas nas mães que nos procuram com os seus bebés? O que eu sinto muitas vezes é, como estamos no desespero, como queríamos tanto ter amamentado ou estar a amamentar tranquilamente, vamos consumir toda a informação disponível e mais. E depois aquela que nos aparece normalmente é extremamente radical. E radicalismo, fundamentalismo, para mim não trazem bem a ninguém, muito mais numa fase de carência emocional, de carência afetiva, de cansaço. É uma fase muito complexa. E o que acontece é que é uma catadupa de informação que depois traz muita frustração. Na verdade, o melhor trimestre é o segundo trimestre de gravidez, é o melhor trimestre para nós nos balizarmos de informação. Não acho que as pessoas devam exagerar, mas acho que devem saber e planear o que gostariam que acontecesse e entender as várias variáveis. Porque o segundo trimestre é um trimestre da calma, é o trimestre em que a grávida está mais feliz, em que a grávida está mais tranquila, em que normalmente não tem grandes sintomas, não é? Muitas tiveram muitos sintomas no primeiro trimestre, depois devemos de falar sobre isso com a Sara, não é? O que é normal, o que não é normal. Depois o terceiro trimestre é um trimestre já mais pesado, não é? Fisicamente, emocionalmente, há ali toda uma série de outras mudanças que vão trazer à mulher menos foco, mais cansaço, menor qualidade de sono. Então, o segundo trimestre, na verdade, é um trimestre da paz e da tranquilidade, não é? E será o melhor trimestre para fazer esta procura. Na maior parte dos casos, as pessoas já só procuram esta informação e muitas vezes em excesso depois enchem-se de coisas, já quando tem o problema nas mãos, não é? Problema eu acho que, no geral, a grávida e o casal grávido centram-se muito no parto. Sim. É o parto, pronto, tanto que até os cursos, né, se chamavam curso de preparação para o parto, agora já são muito mais para a parentalidade, né, pronto. Mas era muito parto. E o parto, a verdade é que é um momento lindo e atenção, não desvalorizando, porque é um momento muito especial, não é? Mas passa no instante. E depois todo o pós-parto é que eu acho que começam a chegar aquelas dúvidas de quem não se preparou, né? Começam, afinal isto não é assim tão simples, ou nunca tinha pensado nesta situação. E depois outra questão é a informação. Muitas vezes, no pós-parto, às vezes é contraditória, mesmo pelos profissionais de saúde, não é? É contraditória. Sim. Muitas vezes as orientações são umas, mas nem toda a gente lá está atualizada, e então dizem, para fazer assim, e depois vem outra pessoa a seguir, não, é assado. E isto é terrível, numa altura em que há muita fragilidade. Depois as pessoas perdem-se e às vezes é daí que, se tiverem esta informação mais fidedigna antes, a capacidade depois é outra. Sim. Mesmo depois questionem, será que isto é mesmo assim? Questionam, mas vão lá buscar essa informação, principalmente quando a recolheram com calma. Exatamente. Há muito achismo na saúde, não é? Seja em que área for. Ou seja, e nós, profissionais de saúde, muitas vezes achamos-nos no direito de falar sobre tudo, mas eu uso esta expressão, pois cada um sabe de si, mas eu uso muito esta expressão em clínica, que é, eu enquanto profissional
esta é a minha opinião, mas eu posso ter uma opinião depois enquanto mãe, ou enquanto pessoa, enquanto mulher, dependendo do tema que estejamos a conversar. Mas isso é uma opinião pessoal, não é? E principalmente nos bebés, toda a gente acha, tal como a nossa vizinha, amiga da nossa tia-avó na rua nos vai dar uma opinião, toda a gente acha que tem uma opinião para dar. E é muito achismo, ou seja, é importante percebermos qual é a validade daquela opinião, não é? Sim. Ok, aquela pessoa deu a opinião, ok, obrigada, deu-nos a opinião, nós não pedimos, mas a pessoa deu, seja profissional, seja pessoal, mas é muito importante nós friamente pensarmos qual é a validade daquela opinião, não é com desrespeito, mas Sim. ok, até um profissional de saúde, está bem, mas é desta área? Percebe da amamentação? Ou está-me só a dizer que o meu bebê tem que mamar 20 minutos em cada mama? 3 em 3 horas. Agora a moda até é de 4 em 4 horas. Não sei de onde é que veio esta também, mas tudo certo. Quando há bebês que mamam 5 minutos numa mama e aumentam de peso 1 kg por mês. Ou seja, nós temos que realmente pensar de onde é que vem a informação, não é? Sim. E lá está. Mesmo essa questão de perceberem como é que a amamentação está a correr. Porque se a mulher tem dor, percebe que algo não está bem, né? Mas imagina, não tem dor, o bebê está ali agarrado à mama, né? Até parece que está a correr tudo bem, mas depois uma das coisas que acontece muito é o peso, não aumentam de peso. Ou seja, como é que se pode, né, avaliar se a amamentação está a correr bem ou não, sem uma balança sequer, né? Como é que nós conseguimos perceber? Né? Claro. Há muitos sinais. Há muitos sinais que se podem. É preciso os pais também saberem quais são, não é? E daí é que vem esta informação, esta riqueza de informação. Exatamente. Por isso é que é importante prepararmos na gravidez. Porque eu sei que se o meu filho tiver este sinal e o outro, exatamente. Está ok. Ainda que seja uma criança grande ou ainda que seja uma criança pequena, está tudo bem. Exatamente. Não é? E se não tiver a saber, ok. Isto não está a correr bem. Sim, exatamente. Isto era suposto ser assim e tenho que perceber. E a questão também o pai também deve estar muito envolvido nesta fase, não é? Porque lá está a mãe a seguir ao parto, por vezes sente-se um pouco perdida. E ter ali um pai ao lado que né, veja, também esteja atento a esses sinais e perceber o que é que se está a passar é fundamental. Na minha opinião, o pai traz muita racionalidade ao processo. Isso. Os pais sentem-se muitas vezes excluídos, não é? Porque na prática não vão parir, na prática muitas vezes a mulher faz muitas das escolhas, mas o pai traz muita racionalidade, porque o pai está equilibrado, porque o pai não tem as hormonas às voltas, porque o pai não tem dor, porque o pai dorme bem. E então é muito importante envolver o pai neste processo para que as escolhas sejam em conjunto. Mas a mulher é que decide se amamenta ou não. Ok, mas o pai está lá para dar apoio à decisão que for tomada, à escolha que for feita. E se tiverem falado antes, então muito melhor. Não é? Claro. Porque assim, no decorrer das situações as pessoas podem sempre mudar de opinião, não é? Certo. É como a questão da epidural. Às vezes eu assim, olha, eu não sei se quero, mas na altura se calhar vou querer. Eu não quero, mas na altura tanto quero. Pronto. E tudo bem. Agora, saber que existem vários caminhos e se forem discutidos em casal ainda durante a gravidez, isso é tão bom, porque depois, lá está, vão se apoiar ali um ao outro, no fundo. Sim, é fundamental haver estrutura, não é? E a mulher é incrível porque tem toda esta feminilidade, não é? Tem todo este prazer de passar por este processo, mas este processo também tem um lado duro, não é? Tem um lado negro, tem um lado difícil, tem um lado doloroso, e é importante que quem está mais estável, ok, mas também tem um lado muito incrível, certo, mas quem está mais estável que puxa aqui um bocadinho à estabilidade, não é? Há aqui uma pergunta que eu gostava de fazer, por acaso não estava prevista, que é efetivamente há leite fraco? Ok? Percebes onde é que eu quero chegar? Esta não estava prevista, mas efetivamente há leite fraco? Há realmente situações em que a mulher pode produzir pouco leite? Independentemente da estimulação do bebê, não é? Desta preparação, todo este processo, há ou não? Leites fracos não existem. Certo. Pronto. Uma mulher que esteja
pronto, extremamente desnutrida, infelizmente há imagens, né, de alguns países africanos e entre outros em que se vê aquelas mulheres, né, muito emagrecidas e estão com o bebê agarrado à mama, não é? Certo. E portanto elas continuam a produzir leite. A nossa natureza é incrível porque dá prioridade ao leite, ok? Dá prioridade ao filho, não é? Filho, Incrível. à continuação, digamos assim. E claro que não é o ideal, né? Uma mulher que esteja a amamentar deve se alimentar de forma equilibrada e tudo isso, mas o leite não é fraco, ok? Não existem leites fracos. Depois como é que o leite está a ser ou não, né? Ou a amamentação está a correr bem ou não? É pela frequência com que o bebê ingere leite, não é? Se mama muitas vezes ou se está a mamar uma vez por dia, imagina, entendes? Tipo, é a frequência com que ele vai à mama e aquilo que consegue retirar. No fundo é isto, ok? E como é em livre demanda, isto causa muitas ansiedades, porque eu dizia na última live, né, que não há uma medida como uma receita. É tão giro pôr no biberão e ver 120, olha, espetacular. Exatamente, e por isso é que tu tens, vejo cada vez mais mulheres a quererem fazer extração para depois darem o leite a seguir em biberão, claro. penso para controlarem um bocadinho esta questão, não é? Sei que ingeriu aquilo e fico descansada. Mas isto depois traz muitas consequências, ok? Para já porque o bebê se pode habituar ao biberão e depois é difícil voltar à mama, depois porque vai ser difícil, cada vez mais difícil a médio e longo prazo amamentar, porque nós vamos deixar de conseguir tirar tanto quanto o bebê precisa, depois porque não há ligação direta do bebê à mama, essa comunicação que existe do contacto entre os dois também é muito importante. Por exemplo, se um bebê está a ficar doente, o nosso corpo lê, digamos assim, isso e vai produzir mais anticorpos, ok? Portanto, há aqui o facto de haver ligação, né, de contacto ali direto é muito importante. Mas, no fundo, aqui a questão tem mesmo a ver com a quantidade que é transferida, não é? Certo. E daí ser importante percebermos quais são os sinais de transferência de leite, não é? Perceber se o bebê está a transferir e a deglutir, não é? E se for um bebê assim, que, como eu costumo dizer, que seja uma máquina, se calhar em 5 minutos já transferiu o que precisa. Ou se estiver com sede, pode estar só com sede, mama um bocadinho e já está. E está bom. Mas há outros que se calhar precisam um bocadinho de mais, estão ali, mas vão transferindo e tudo bem na mesma, demora um bocadinho mais tempo, mas chega. Agora, respondendo à questão da produção em si, né? Porque isto tem a ver com o bebê conseguir ir buscar, né? O leite. Agora, na produção em si, a produção funciona, quanto mais leite é retirado, mais é produzido. Se forem gêmeos, não é? Ou se for um bebê que mama muito, vai tirar muito mais, vamos produzir muito mais. O bebê está com um pico de crescimento, vai querer se calhar mamar mais naquela fase, ou assim, também vamos produzir mais. E daí também, muitas vezes, quando queremos até aumentar a produção, temos que estimular mais, não é? E quando estamos às vezes a fazer o contrário, por exemplo, quando se introduz um suplemento sem fazer mais nada para trabalhar a amamentação, estamos a reduzir a quantidade de leite que é extraído e aos poucos vai secando. Certo. Pronto, isto é muito comum, não é? E portanto, nesse aspecto é preciso perceber se o bebê realmente está a ser eficaz na sucção, na deglutição. Agora, é uma percentagem mínima, mas existem realmente mulheres com o que se chama hipogaláctea, né, que é a baixa produção de leite. Porque a maior parte das vezes tem a ver com isto. Se o bebê não tira, não vamos produzir. Essa percentagem mínima, estamos a falar de situações de algumas alterações da tiroide, porque uma tiroide regula as nossas hormonas e a amamentação está diretamente ligada com a parte hormonal. Pode haver realmente pessoas com baixa produção. Temos também uma patologia que é pouco comum, eu vi 2 vezes na minha vida, que é a mama hipoplásica, que é uma mama que durante o desenvolvimento na adolescência teve ali algumas alterações
e é uma mama muito específica em que realmente não tem tecido para produzir e, portanto, vai ser muito difícil. É possível, mas é realmente muito difícil. Mas são casos, lá está, muito raros. E já agora deixar aqui claro que o tamanho da mama não influencia a produção. Porque eu estava aqui a falar numa mama que estava-me a lembrar de outra coisa que influencia, mas não sempre também, pelo que sei, não é? Mas confirma-me tu que é o síndrome dos ovários poliquísticos, não é? Sim, sim. Em casos mais graves também pode influenciar. É uma das coisas que eu questiono sempre quando faço as consultas de amamentação. Eu tenho um questionário, né, para perceber ali os vários pontos, e uma das coisas é logo se há alterações da tiroide, se há ovários poliquísticos, foi difícil engravidar. Claro. São várias coisas que nos dão. Sim, os problemas de fertilidade também nos dão ali dicas, não é? Sei que às vezes as pessoas pensam que às vezes uma consulta de amamentação é assim uma coisa muito simples, e pode ser uma coisa muito simples, mas por vezes temos que ir a fundo nestas questões para perceber o que é que pode estar a acontecer ali. Portanto, eu achei que era importante desfazer aqui um bocadinho este mito, não é? Porque isto é das coisas que mais atrapalha as mães. É a história do leite fraco. Não é? Sim, e por muito que nós lá voltamos à mesma questão, que é, por muito que depois o profissional vá dizer não há leite fraco, mas nós não temos a informação necessária, vamos ouvir a nossa mãe, a nossa sogra, a nossa prima afastada a dizer, se calhar o teu leite é fraco, e nós vamos achar que sim, e vamos duvidar da nossa capacidade, quando muitas vezes é isto, é problemas de estimulação, ou eventualmente, mas atenção, estas questões que falaste também são possíveis, a mama não sei, para dizer a verdade, mas os ovários poliquísticos, a tiroide, são possíveis de equilibrar com a medicação certa, com o apoio do médico, sim, né? São possíveis de equilibrar. Sim. Por isso é assim, questões de leite fraco são esta parte da mama hipoplásica é mais difícil. As restantes, pronto. E há outra coisa que também já agora posso falar, que surge muitas vezes a dúvida se uma pessoa com implante mamário se pode ou não amamentar. E pode perfeitamente, ok. O colocar o implante, a única coisa que pode acontecer é na subida de leite sentirem um bocadinho mais uma pressão maior, porque está ali um volume. Sim. Mas o contrário, a redução mamária, já dificulta muito mais, porque há uma redução, a retirada e a forma como fazem o corte, que essa parte eu já não sei muito bem como é que é feita em termos de cirurgia, mas sabe-se que há muito mais dificuldades, mesmo dor até na pega. E aí sim, os casos que eu tive até hoje de redução mamária, apesar de ter sido dito que não ia influenciar nada na amamentação, influenciou. Isso podia dar um tema de outra conversa e de outra live, porque toda essa retirada de tecido, todo esse processo cicatricial, normalmente também não é tratado, ou quando é tratado de uma forma muito ligeira. E tudo que são processos cicatriciais muitas vezes dão sintomatologia, que quando há ali um aumento de volume, não é, na produção de leite, pronto, mas depois aí isso já seria mas no fundo estás a ir encontrar aquilo que eu estou da minha prática, certo? Sim. Há dificuldades. Sim. Pode não ser propriamente pelo tecido, pode ser pelas consequências cirúrgicas que normalmente nós vemos, que cicatriz tão bonita. Cicatriz bonita não quer dizer que é uma cicatriz que não dá sintomas, ok? Temos cicatrizes feias que não dão sintomas nenhuns e temos cicatrizes lindíssimas que dão sintomatologia e às vezes à distância, mas pronto, isto são outros 500, mas é muito interessante. É preciso preparar os mamilos para amamentar? É preciso andar lá e hidratar a maminha e tal? É preciso fazer essas coisas? Não. Existem realmente produtos para hidratar. Não, é assim, quem já comprou e está a aplicar, pronto, não é por aí, mas não há necessidade. O nosso corpo está muito bem, a natureza já tratou de tudo. E, portanto, nós temos umas glândulazinhas na zona da auréola que segregam uma substância que acaba por hidratar. Portanto, por si só já é uma zona que está ok. Não é preciso preparar o mamilo. A questão dos mamilos rasos, não é? E a maior parte das vezes o que acontece quando a pessoa tem um mamilo raso é que depois, quando o bebê começa a ir à mama, porque o bebê não pega só no mamilo, não é? Vai pegar é outro mito, não é?
que mamilos rasos não amamentam. Existem estratégias para conseguir ultrapassar alguma dificuldade, como o mamilo é um guia, no fundo acaba por ser um guia, e nós sabendo como é que podemos guiar o bebê sem ser com o mamilo, não é necessário ter o mamilo exteriorizado, digamos assim, mas ele depois com o tempo ele próprio exterioriza, e depois quando a mãe deixa de amamentar, mais tarde ele volta ao normal. Pronto, é curioso, é curioso. Mas não é necessário preparar de todo. Bom. É muito mais necessário preparar outras coisas, não é? Eu acho que é mais necessário preparar o coração, o instinto, gerir expectativas, pensar no que pode acontecer, se não correr assim tão bem, o que é que eu preciso de saber, o que é que eu preciso fazer, de quem me posso socorrer, não é? Profissionais. Sim. Profissionais, mas também pessoal, ou seja, qual é a rede de apoio que eu escolho para estar ali comigo naqueles primeiros dias, e está tudo bem, eu não queria lá toda a gente, ok? Aliás, eu acho fundamental nós termos muito bem definido para nós e para o nosso parceiro, parceira, o que for, termos muito bem definido quem são as pessoas que vão estar no nosso pequeno círculo, essencialmente nos primeiros dias, não é? Sim. Já agora estás a falar de preparar um mamilo, e estava aqui a lembrar da questão de uma das coisas que muitas grávidas querem é preparar todo um enxoval, não é? De o que é para levar para a maternidade. Pronto. E na área da amamentação também acontece, não é? Muitas vezes compram os biberons, as chupetas, as bombas para tirar leite, quando ainda não sabemos como é que vai correr. À partida, não vai ser necessário praticamente nada. Certo. Porque é algo, pronto, não é? Que é natural, e quanto menos coisas existirem envolvidas, às vezes melhor. E também, se forem necessárias, já há venda em qualquer lado. Se o pai souber o que é, não é? Lá está, claro, não é? Claro. É muito fácil. Há sempre uma farmácia ao pé do hospital. Exatamente, pronto. É muito fácil de resolver. Porque às vezes eu vejo as pessoas a comprarem imensa coisa que depois realmente não vão usar. Pronto, e é uma pena. Mesmo a questão da bomba. É importante dizer-se que no pós-parto, se for necessário por alguma razão fazer extração de leite, o ideal até não é a bomba. Mesmo quando há subida de leite, a bomba acaba por ser muito agressiva e as pessoas ainda não se estão a ajeitar bem, e acaba por estimular demais. E na subida de leite, se temos leite a mais, estamos a estimular demais, vamos piorar, não é? Claro. E muitas vezes ele próprio a mama está tão cheia, tão engurgitada que não sai. Não consigo imaginar uma bomba numas maminhas com subida de leite. Mas há muita gente que não consigo usa. No sentido... E atenção, e às vezes já casos em que pode ter funcionado bem. Certo. Eu não digo que não. Eu imagino as minhas subidas de leite, não consigo imaginar a perspectiva lá uma bomba, porque acho que seria só mau, não é? Só desagradável. Assim, até porque há pessoas que também têm subida de leite sem sentirem nada de especial, certo. E lá está, nós somos todos diferentes, não é? Mas no geral funciona muito melhor uma extração manual, e isto deve-se aprender na gravidez ainda. Como é que se faz uma extração manual? A chamada ordenha. Ordenha. Que ninguém gosta deste nome, mas é assim que se chama. Exatamente. Portanto, isso acho que era essencial. Todas as mulheres saberem fazer essa extração manual. Certo. Depois, em termos de coisas assim a adquirir, há quem goste da almofada da amamentação. Se tiverem daquelas de grávida, aquelas almofadas de grávida, porque às vezes, né, para dormir de lado, dá jeito, não é? Se calhar essa almofada serve, é 2 em 1. Às vezes serve uma almofada normal. Isso, eu, por exemplo, nunca gostei de amamentar com almofada, mas pronto, isto, até porque eu saía à rua e amamentava em qualquer lado e eu não andava com uma almofada atrás. E pronto, mas acredito que no início a maior parte das mães, se calhar até, mas não é preciso investir assim, pronto. E depois temos uma coisa que hoje em dia que há muita gente a adquirir e que gostam muito, e que não é um investimento muito grande, e talvez, então, pronto, que é o coletor. Não sei se conheces o coletor, pronto, aquilo funciona só apertando e fazendo o vácuo. Por acaso podia ter trazido, mas não trouxe. É muito mais barato do que uma bomba. É muito mais barato. E para muitas mulheres resulta super bem. E é uma coisa que podemos estar ali a colocar enquanto o bebê está numa mama, ficar na outra, e assim aquilo vai pingando de uma forma mais natural. E esse leite, depois, se for necessário, até pode ser aproveitado para dar como suplemento, porque o melhor suplemento para um bebê, quando o bebê precisa, é o leite materno. Atenção. Certo. Que é uma
das suplementar com coisas. Isto é outro tema. É outro tema. Mas fica aqui a dica Certo. que quando é preciso suplementar, porque há bebês que realmente não estão a aumentar de peso, pronto, e não estão a conseguir transferir e precisam de uma ajuda por alguma razão, e até se resolver esse problema, não podemos deixar o bebê não ter, Claro. não ser nutrido, não é? Ele precisa de Claro. ser nutrido. E esse é o principal. Mas o leite de lata não tem que ser a primeira opção. Não, a primeira opção. Primeiro é o leite materno da própria mãe, depois deveria ser o banco de leite, que Certo. infelizmente em Portugal Não há um investimento. E tens dois neste momento, Lisboa e Porto, pelo menos que eu saiba. O de Lisboa voltou a reabrir. Temos pessoas a procurar, em Leiria inclusive contactam-me a perguntar onde é que podem deixar leite e onde é que podem doar, só que temos uma dificuldade muito grande, é que tudo isto é caro, porque eles têm que fazer análises, porque tem de haver transporte, porque tem que ser assegurada a temperatura e isso é preciso investimento, pronto. E esses leites depois vão todos para as neonatologias, porque o leite materno é tão rico e tão importante que ele é comprado pelos outros hospitais, não é? Ou pelos hospitais em si, para ser dado a bebés que precisam muito. Claro. Pronto. Agora, há países onde isto já está muito mais, o Brasil, por exemplo, há bancos de leite em muito local. E é pena cá realmente em Portugal ainda não haver esse investimento. Né? Muito bem. Queríamos saber se há perguntas, se há questões, se há alguma coisa que vocês queiram saber. Isto são temas que dão muita conversa, não é? Que dão pano para mangas e que há aqui muita coisa e muita aprendizagem que é possível de ser feita, não é? Não sei se tanto grávidas como, desculpa interromper-te, mas tanto grávidas como até às vezes a partilha de alguém que já tenha tido bebês, esta não é? Experiência, e claro, tem alguma experiência que queira partilhar, estejam à vontade, porque às vezes pode ser também aqui o reforço para alguém, ser importante para alguém. Se for importante para um, já valeu. Porque nós se calhar não abordámos aqui os pontos todos, não é? Sim, há tantos mais para falar. Sim, e a principal noção que queríamos deixar a quem tirar um bocadinho para nos ouvir é realmente esta, que é muitos dos processos são importantes de serem pensados. Não de uma forma obsessiva, obviamente, mas na gravidez, porque nós achamos muitas vezes de uma forma um pouco ingênua que chegamos lá e tudo flui, não é? E sentimos que as coisas vão acontecer porque têm que acontecer, porque na natureza acontecem, porque é mesmo assim. Sim. Hoje em dia não é assim, porque nós estamos cada vez menos naturais, se calhar é aí que deveríamos voltar, não é? Ao nosso instinto, à nossa natureza, aos nossos recursos, mas infelizmente não é assim. E o que nós vemos todos os dias no nosso trabalho é excesso de intervenção, excesso depois de profissionais envolvidos num processo que seria mais natural, excesso de recursos gastos, quer pelos pais, não é? Quer pelo Estado, quer por... E amamentar não é um capricho, amamentar é o mais saudável, é o mais barato, não é? Sim. E é o melhor, a digestibilidade do leite materno é muito melhor, toda a sua ação probiótica, não é? Probiótica e simbiótica a nível, por exemplo, intestinal, é incrível. Sim, o leite materno é feito para aquele bebê. Sim, não é? Temos que ver, isto é quase um fato de alta costura, não é? E é impossível um leite adaptado ser adaptado para todos os bebês e para a situação, ou seja, o leite muda ao longo do dia, muda ao longo do tempo. Ele está mais aguado numa altura do dia, está mais espesso noutra, e é tudo não é, por alguma razão. Sim. E portanto está tudo bem se nós não conseguimos amamentar ou não quisermos amamentar, e vamos alimentar o nosso bebê com o leite hidrolisado, não é? Mas a verdade é, sabemos, e não sei o que estou a dizer, é a ciência, que os índices de obesidade são muito maiores, os índices glicémicos são muito diferentes do leite materno, ou seja, a saúde é um conjunto de fatores, obviamente, não é? Sim. E se nós conseguirmos tranquilamente contribuir para esta saúde, não quero também deixar aquele peso de não amamentei, não dei saúde ao meu filho, isso nem sequer é conversa, porque saúde é muita coisa, mas é um recurso fácil, não é? É um recurso, lá está, nós estamos na rua, eu também era um bocado essa mãe, ok? Eu sei que nem toda a gente é assim, mas eu era aquela mãe e o meu filho pedia-me leite, principalmente o meu filho, em qualquer lado, não é? E depois aquela conversa do podiam pôr uma fraldinha, certo? Eu punha-lhe a fraldinha, ele nasceu no pico do verão e o miúdo tirava a fralda e ficava a olhar para mim, já não estás a passar, está calor, não é? Em casa não tenho nada disto, porque é que eu vou pôr uma fraldinha? Até que eu desisti, pronto, ele mamava em qualquer lado, de qualquer maneira, está tudo bem, claro, com algum decoro, mas
na prática não era muito, não é? Nem toda a gente é assim tranquila e nem toda a gente amamenta em qualquer lugar e está tudo bem, mas é um recurso fácil. Às vezes digo na brincadeira que eu quando comecei a dar-lhe comida, principalmente no primeiro, eu às vezes vinha para a rua e esquecia-me de trazer comida. Porquê? Porque eu estava tão habituada à mama. Ai, pois é, se calhar podia ter trazido uma banana, ou se calhar podia ter trazido não sei o quê, não é? Tem muitas vantagens. Nós não falámos aqui das vantagens do leite materno, mas para além do bebê, para a mãe, né, previne doenças. Certo. Cancros, inclusive, ok? Certo. Portanto, isso acho que também é aqui importantíssimo e está mais que estudado. E depois em termos ecológicos, hoje em dia estamos tão preocupados com a ecologia, não é? Ecologicamente tem um impacto muito menor. Não tem nada a ver, não é? E mesmo em termos de custos, não é? Porque é fazer contas. Claro. Não sei quanto é que uma lata de leite neste momento, mas... Duas perguntas. Bora lá, estava a ver que não havia uma pergunta que foi. Então, a primeira é, qual a diferença entre CAM e BCLC? Ok. E há pouco falou que nem todas são profissionais de saúde. Ok. Deixa-nos outra questão. Nós podemos responder. Posso já responder? Nem todas são profissionais de saúde. Em que é? Se calhar a CAMs. Porque ok. existem, realmente Ok. existem. Ou seja, aliás, CAMs e BCLCs podem ser profissionais de saúde ou não. Ou não, certo, Ok? sim. Pronto. A CAM é considerada em aleitamento materno e o BCLC são as iniciais em inglês de consultor em aleitamento materno. Basicamente, os cursos de CAM são dados pela Unicef, administrados pela Unicef, e a ideia da Unicef é chegar ao máximo de pessoas possível. Há uns que às vezes são mais direcionados para profissionais de saúde e outros para não profissionais, mas a base é toda, digamos, a mesma. E a ideia é dar aqui apoio ao máximo de pessoas. Certo, disseminado, não é? Ou seja, por muita gente. E estamos a falar de um curso bastante completo, de muitas horas, pronto. O IBCLC é um exame, não é um curso, é um exame que as pessoas se propõem. Eu por acaso nunca me propus, já pensei fazê-lo, mas ele tem um custo elevado e nós não podemos também investir em tudo. Eu preferi investir em formação do que em fazer o exame. Da certificação, porque digamos o exame assim. no fundo certo. é uma certificação que para profissionais no fundo é mais fácil porque aquilo é exigente, é bastante exigente, está bem? É um exame escrito, digamos assim, que há em português e há também em inglês, e é cerca, não estou em erro, 1 ou 2 vezes por ano que há esse exame, e tem que ser renovado. De X em X tempo temos que renovar que estamos ok. E para quem é profissional é mais fácil, porquê? Porque aquilo exige que as pessoas tenham X horas de consulta, de apoio à amamentação, que tenham X tempo de área da comunicação, saibam comunicar, formação em comunicação, e portanto, e quem não é profissional de saúde tem muito mais coisas para cumprir, porque, né, para garantirem que tem aqueles parâmetros. Pronto, portanto, mas tanto um como o outro, no fundo, podem ser feitos por profissionais de saúde. No apoio à amamentação, que eu penso que é um bocado esta a questão, não é? Que é quem é que devemos procurar, não é? Porque depois temos muita gente a dar apoio, pronto. Nós temos tudo, temos profissionais de saúde que não, lá está, como falámos já há pouco, não estão muito dentro da área, mas temos profissionais de saúde que são da área, normalmente são mais os de saúde materna ou os de saúde infantil, enfermeiros neste caso. Também há cada vez mais médicos a fazer formação, conheço alguns médicos de família, pediatras a fazerem formação. É pena que não haja mais pediatras a fazer formação nesta área, eu gostava de tanto. Era bom. E portanto, porque assim, são coisas que, lá está, eu fiz a minha licenciatura, depois fiz mestrado com especialização em saúde infantil e vocês podem não acreditar, mas o que eu aprendi na área da amamentação nestas formações foi bom, mas foi pouco, ok? Tudo o resto que aprendi foram coisas que eu fui fazendo posteriormente, fui procurar e fui fazendo atualizações. Portanto, acho muito importante a pessoa que acompanha na amamentação ter uma formação de base, sim, importante, mas ser uma pessoa que está atualizada, que procura, não ser qualquer pessoa. Sim, acho que isso faz muita diferença. Sim, não ser qualquer pessoa, não ser extremista, ter uma base que permita ali ajudar na tomada de decisões, sim, isso é verdade, isso eu concordo. Espero ter, acho que era essa. Mas esta questão que é,
se a mãe adoecer e tiver que tomar antibiótico ou outro medicamento, pode amamentar? Ok. Isso é muito importante, por acaso não falámos aqui. Pois não, desta vez não. Mas uma mãe que esteja doente pode amamentar, a não ser que sejam doenças muito específicas. Estamos a falar de tuberculose, HIVs, pronto. Mas de resto, aquelas doenças comuns, não é? Tipo uma virose, pronto, todas essas doenças pode e deve amamentar, porque a mãe está a produzir anticorpos contra aquela doença e ao estar a amamentar o bebê está a passar anticorpos para o bebê. Claro que se tiver com tosse, pronto, tem que ter muito cuidado com a higiene, e nós com o Covid aprendemos muito estas claro, coisas, claro. Não é? E portanto toda a gente tem máscaras hoje em dia em casa e toda a gente tem, pode lavar as mãos ou usar até um produto próprio, mas ter muito cuidado com essa questão de higiene para não passar para o bebê, mas nunca o retirar da parte da amamentação. Depois a questão dos antibióticos é muito importante, porque há um site, e isto aqui gravem, é lactância, que é... Mariana, põe aí fixado, é lactância, ok? Penso que é .org. É traço, não é underscore, traço, sim. Lactância. É espanhol, não é? É espanhol. É feito em... Diz? Não tenho certeza, mas por acaso agora fico na dúvida. Mas pesquisando por lactância, que aparece. Sim. As pessoas estão envolvidas, são de Barcelona, um hospital de Barcelona, se juntou a uma universidade de Barcelona, e eles fazem muitos anos este apoio. Mesmo nós profissionais de saúde vamos investigar quando temos dúvidas se pode ou não e que alternativa existe, e isto está disponível para qualquer pessoa. Quantas vezes já vi, ultimamente não, felizmente, mas dizem, não pode amamentar porque fez um raio-x, portanto durante X tempo não pode, como se isto fosse só desligar a torneira, voltar a ligar, certo, e a coisa... a radiação foi pelo cano abaixo. E não é só isso, é a questão de, então, e aquele bebê não quis durante aquele tempo, então onde é que ficou o leite? Ficou lá e a mãe não ficou com a mama toda encaroçada, e se calhar até pode fazer uma mastita à custa disso. A informação tem que ser um bocadinho mais séria, não é? E portanto, antibióticos muitas vezes o que não é compatível, o lactância diz logo, este não é compatível, ou é de risco. Ele fala de riscos, baixo risco, alto risco, pronto. E se for de alto risco, ele normalmente, quando há uma alternativa, tem lá um lado. E depois justifica o porquê. Porque assim, nós temos que perceber que a bula de um medicamento, para poder dizer que é seguro, ele tem que ser testado em não sei quantas mil pessoas, 1000 grávidas neste caso, e não é fácil, grávidas não, desculpem, mulheres já a amamentar, e portanto não é fácil de poderem escrever, não é, que ele foi estudado, pronto, e no lactância eles vão estudar de outra forma os medicamentos. Quem diz medicamentos, tratamento às varizes, pintar cabelo, tatuagens, raio-x, todas aquelas coisas que, não sei se posso, estou a amamentar, normalmente está lá até chás, anestesia local, chás então é muito importante, porque... Chás sim, porque é assim, a suplementação natural, não é? E eu sou super fã, mas os suplementos, tal como os medicamentos, também têm riscos associados, ou seja, aquela ideia de que é natural, não faz mal, é errada, até porque a maior parte dos medicamentos são baseados em extratos, em suplementos, ou seja, é muito rico, mas é preciso cuidados. E há chás altamente neurotóxicos, por exemplo, nomeadamente relacionados com a amamentação, não é? Porque antigamente havia ali também uma série de mitos de determinados chás que ajudavam na produção de leite e etc e tal. E nas cólicas do bebê, sim, por exemplo. E o funcho foi retirado precisamente, pronto. O funcho tem neurotoxicidade, sim, para o bebê. Claro que, pronto, uma coisa é a pessoa bebe um chá de funcho uma vez e pronto, sim, outra coisa é fazer chá de funcho 1 litro por dia durante 3 meses. Ainda por cima, como ele era utilizado para as cólicas e muitas vezes para a produção de leite, supostamente, havia muitos produtos mesmo direcionados para a mãe com funcho. Eu até defendo uma coisa, que é, e lá está, e posso dizer que eu sou fã de suplementação, mas
Eu defendo que é sempre melhor fazer suplementação, nestes casos, do que fazer chá. Porquê? Qualquer chá, eu não sei qual é a quantidade de qual é a concentração? fitoterapêutico que tem. Eu não consigo controlar a composição, eu não consigo controlar a oxidação, eu não consigo controlar uma série de coisas, ou seja, se é uma raiz tem que ser fervida, se é uma folha já não. O funcho tem N elementos, ou seja, o funcho se é semente, se é o caule, se é o... e isto é difícil, certo? O funcho neste momento não é indicado, mas mesmo que seja algo que é indicado, temos aquela ideia do chá. O chá é ótimo, mas é completamente fora do nosso controle e há chás que realmente são potencialmente perigosos, não é? Sim. E os estudos também vão evoluindo, conforme se fazem mais estudos as coisas vão mudando e por isso é que no E-lactância eles vão também alterando de acordo com o que se vai descobrindo. E como tem lá as alternativas é ótimo. E depois explico o porquê. Aquilo pronto, tem que se fazer pesquisa em espanhol ou em inglês. Certo. Às vezes é preciso traduzir, por exemplo, o funcho não tem nada a ver, é o enojo. Isto agora o Google faz milagres. Mas pronto, mas é uma ferramenta muito, muito importante. Boa. Há mais alguma pergunta, Mariana? Não? Se tiver mais alguma pergunta, digam. Mas lá está, também se depois, né, se não estiverem a ver... Sim, podem enviar sempre. Podem enviar e nós estamos disponíveis fazer agora assim os conteúdos também, vão deixando as vossas opiniões, não é? Fazemos depois aqui algumas publicações e falem connosco, estamos cá para vos esclarecer. Eu gostava de deixar aqui uma mensagem que a amamentação, assim como toda a área da maternidade, é feita de altos e baixos. Certo, é um carrossel. E não tem que ser perfeita, nem pode ser maravilhosa, não é? Sem ter que ser perfeita. E não vai ser perfeita. Porque nós vamos ter dias em que a coisa até correu bem e vai haver dias em que vamos desesperar e achar que estamos a fazer tudo errado. Mas ter esta noção é muito importante. E deixar fluir, porque pronto, depois torna-se maravilhoso. Sim, eu acho que sim. Os ingleses têm uma expressão que é enjoy the ride, não é? Ou seja, usufruam da jornada sem pressa. É difícil. Há pouco antes em off estávamos a falar de ser mãe, não é? De adolescente, de criança, de bebê. Nós achamos sempre que a fase em que estamos é mais difícil. A seguir essa vem outra, que às vezes ainda é pior, mas tudo bem. Mas é um bocadinho sobre dar um passo atrás, não é? Olhar e ver a jornada, não é? Ver o percurso, e deixar a perfeição de lado, que não vai. Eu não acho que vai ser perfeito nunca. E quando nós trabalhamos para a perfeição, vamos trabalhar para a frustração. E usufruam da jornada, porque a jornada é maravilhosa. Sim, e sabes que eu sinto que hoje em dia, como há muita resposta, não é? Lá está, antigamente queríamos cortar um freio, não havia em Leiria. Sim, falámos disso. Ou queríamos uma situação, não é? Não havia osteopatia pediátrica, não é? Isto há muitos anos atrás, quando a minha filha nasceu, por exemplo, não se falava em osteopatia sequer. Pelo menos eu não tinha conhecimento. E hoje em dia nós somos invadidos não é? É demasiado. É demasiado. Nesse sentido, o que é que eu sinto também que está a acontecer muito? E acho que também não é suposto acontecer, porque ainda bem que temos, então cá, felizmente, temos profissionais brutais em várias áreas, não é? E na área da amamentação, a osteopatia pediátrica é uma coisa que anda sempre lado a lado, porque muitas das vezes eu tenho que socorrer-me aqui da Inês, porque realmente os bebés precisam mesmo de alguns tratamentos, mas não é assim tão pouco comum. Eu quando vejo um bebê já tipo com um mês e tal, assim, ele já foi a imensos sítios, além do pediatra, médico de família, enfermeiro de família, já foi a osteopatia pediátrica, já foi um terapeuta da fala, já cortou às vezes um freio, já foi, eu sei lá, e eu às vezes sinto que nem estão a usufruir daquela maternidade e daquela conexão, estão à procura da perfeição. E assim, nem sempre é preciso tudo isto, não é? A maior parte das vezes não é preciso tudo isto. E portanto, às vezes é respirar fundo e pensar que às vezes também está tudo bem, não é preciso nada. Outras vezes é preciso aquele profissional. Mas às vezes pode ser preciso e nós podemos esperar. Talvez até fosse interessante cortar este freio, mas está a mamar, ok, então não mexe, deixa ver. Sim. Porque a criança dorme um bocadinho com a boca aberta, ok, no fim tratámos a cervical, vamos ver se a boca continua aberta. Eu posso ser suspeita para falar, mas eu digo sempre,
balizem-se, escolham antes de nascer, escolham o vosso profissional. Sim, Porque o vosso profissional vai vos ajudar. Aquela pessoa que vocês sentem que vos vai orientar sem ser em demasia, ou seja, que não vai entrar neste excesso de intervenção. Ok, até podíamos cortar o freio, também se cortarmos não faz mal, depende, começamos a ver os freios cortados já há 4, 5 anos e nem todos têm um resultado assim incrível, ok? Eu não estou a dizer que não é para cortar, estou a dizer que cada caso tem que ser avaliado, mas vamos tentar não nos precipitarmos com excesso de informação, com excesso de intervenção, está bem? Dizer aqui mais 2 questões. Aliás, mais. Estou feliz! Estou a perder a vergonha. Então, é possível retirar colostro ainda na gravidez? Já ouvi que se for diabético deve fazer, é para não? Ok. Isso é uma questão, por acaso não falei aqui, pronto, mas realmente é possível fazer colheita de colostro ainda na gravidez. Nós ainda na gravidez começamos a produzir, atenção que há grávidas que não produzem colostro até ao final só começam a produzir depois do bebê nascer e é normal também, mas já há pessoas que já produzem antes. Há casos específicos, mas isto não pode ser assim de ânimo leve, porque também o estimular também pode às vezes induzir a um parto prematuro, não é? Portanto, há situações em que nem convém estimular. Isto tem que ser acompanhado sempre por um profissional da área, lá está. Mas existem benefícios realmente, por exemplo, uma pessoa diabética vai haver uma tendência para a subida de leite ser muito mais tardia, pode haver uma tendência mais para a hipoglicemia do bebê e, portanto, vai haver uma tendência para fazer suplemento. Vão andar a avaliar glicémias e muito precocemente introduzem suplemento. Numa altura em que a mãe ainda não está a produzir, não é? Pronto. E então, nessa fase sim, e existem até hoje em dia uns coletores próprios, muito pequeninos, assim, parecem umas coisas de análise, próprios para guardar o colostro. Também é possível guardar numa seringa, por exemplo, e congelar e depois levar para o hospital. Sinceramente não sei se há abertura depois no hospital para, né, depois garantir que foi bem guardado, mas eu penso que não é por aí. Podem levar numa cuvete, uma cuvete de gelo dentro de um saquinho e portanto e depois pode ser dado ao bebê com um tal suplemento, certo, em vez de outro leite. E portanto sim, pode ser bastante importante, mas não em todos os casos e sempre com acompanhamento, é o meu conselho. Certo. A outra questão é, até quando, amamentar deverá ser até quando? Até quando? Ok. Ok, então o iniciar é o mais cedo possível, não falámos nessa parte, e depois é até enquanto a bebê e a mãe quiserem, no fundo. Ou seja, o bebê normalmente vai fazer do desmame por ele próprio. Há bebés que é curioso porque às vezes pedem ajuda para começar, né, porque têm problemas no início na amamentação, mas também pedem ajuda para parar, pronto, porque aquelas mães às vezes já andam tipo, eu preciso neste momento de parar, já estou um pouco cansada e pronto, e depois chega uma altura em que a própria mãe já começa a sentir desconforto, o tocar ali na mama já começa a ser uma coisa que lhe faz impressão, porque a própria natureza também é funcionar, não é? Pronto, é o corpo da mulher a dizer ok, exatamente. Está bom. E portanto tenho muitas mulheres a dizerem já me faz impressão, já não consigo, estou cansada. E isto às vezes, pronto, porque o recomendado é amamentar em exclusivo até aos 6 meses, ok? Depois até aos 2 anos no mínimo, é o ideal, mas é até enquanto os dois quiserem, ou seja, se o bebê quiser chegar aos 3, 4 anos e a mãe estiver bem com isso e o bebê quiser continuar, é tranquilo. Ou ao contrário. Agora, não há... culturalmente é complicado hoje em dia, não é? Dizermos que um bebê pode mamar até, bebê que já não é bebê, uma criança pode mamar até aos 6, 7 anos, por exemplo, mas os estudos de sociologia e assim, indicam-nos que há muitos anos atrás isto era normal e que os filhos iam nascendo e que se ia dando mama até aos mais velhos, não é? Pronto, exato, e então sim, que é possível, não é? Amamentar estando grávida, certo. Pronto.
Portanto, não tenho uma resposta para dizer é uma data X, porque lá está, enquanto os dois estiverem bem com isso. Isto pode depois ser negociado, não é? Dar mamar toda a hora, se calhar, pode ser negociado com o bebê, porque nessa altura o bebê já não é bebê, já fala e já dá para conversar. Podemos dizer, olha, tens que escolher, é só de manhã, só à noite, porque a maminha já está cansada, tipo, ou então, olha, é só em casa. Isto depois pode ser negociado de forma... Né? Isto é uma espécie de um namoro, não é? Exatamente. Enquanto for bom para os dois e está tudo certo. E depois assim há processos de desmame muito complexos. Sim. E há processos de cansaço muito complexos. E há bebés que enquanto mamam não dormem e acordam porque querem aquele vínculo com a mãe. Há outros que dormem super bem e as mães mantêm a... Sim. E conheço vários casos em que as mães tentaram fazer o desmame, por exemplo, aos 2 anos e tal, e não correu bem porque eles... às vezes conseguem, pronto, mas algumas vezes é mesmo difícil porque o bebê começa a ficar transtornado mesmo, alterado. Emocionalmente é um processo difícil. E portanto isto tem que ser muito bem gerido, não é fácil. Existem algumas estratégias, mas certo. Não há assim uma data certa. Tá, pronto. Mas já foram algumas. Foi ótimo, foi ótimo. Então, partilhem com as vossas amigas grávidas, ok? Se perderam aqui um bocadinho do vosso tempo, eu acho que ganharam algum conhecimento. Claro que este tema não é para toda a gente, não é em todas as fases da nossa vida, nós não estamos sempre grávidas, não é? Mas é um tema que para nós faz parte do nosso dia-a-dia, que nós queremos muito partilhar convosco. E se têm amigas grávidas, partilhem esta informação com elas, porque eu acho que, como diz a Sara, saber é poder, não é? E é daqui, é juntando informação com o nosso coração que nós vamos tomar as melhores decisões. Vamos sempre achar que podíamos ter feito melhor e tal, mas isto é um padrão muito feminino, não é? Mas partilhem connosco as vossas dúvidas, as vossas questões, hoje ou no outro dia. Foi um gosto estar convosco e espero mesmo sinceramente que usufruam da jornada. Porque a jornada é a parte bonita, não é? Não é de onde saímos e para onde é que chegamos e aonde é que vamos. É exatamente o caminho por onde passamos. Olha, sim. Foi bonito. Sim. Pronto, está bem. Então, desculpa, eu vou fazer uma despedida boa a seguir outra vez. O que é que a osteopatia complementa a amamentação e vice-versa? Que complementa? Ui, queres que eu responda? Então é assim, quer a osteopatia, quer a fisioterapia, aqui no caso, eu confesso que muitas vezes eu misturo um bocadinho as duas coisas. Nós temos que sempre pensar, todas as funções que nós executamos, não é? Em termos físicos, nós temos sempre duas bases, função e estrutura. Então agora imaginem comigo, o que é a amamentação? A amamentação é uma função, não é? Então a osteopatia tem uma lei que diz que a estrutura governa a função. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que eu, para ter uma boa função, devo ter uma boa estrutura. E então o que é que a osteopatia faz aqui, na questão da amamentação? Esta questão, porque não levanta a língua, porque não transfere bem o leite, porque não pega bem na mama, porque não abre bem a boca. Nós fazemos a pergunta inversa, que é, não abre a boca porquê? Não levanta a língua porquê? Porque provavelmente tem ali uma tensão, uma disfunção na base do crânio, na saída de todos os nervos que governam toda esta zona da boca. Então qual é o nosso trabalho? Nós, no fundo, o que vamos fazer é libertar toda aquela estrutura para que a função seja executada da melhor maneira. A questão é que isto não é matemática e nós temos crianças com uma função ótima e com uma estrutura comprometida. Como temos crianças com uma estrutura super comprometida, não é? Desculpa, agora perdi-me. Ou seja, não sempre é proporcional, é vice-versa, ou seja, eu posso ter uma alteração estrutural brutal e a função até está mantida, porque nós temos muita plasticidade. Como posso ter uma alteração zita, e acreditem que é muito comum, e ter uma brutal alteração da função, porque o bebê não eleva a língua porque respira pela boca, porque não abre a boca, porque o movimento não é feito, a transferência não é feita, e afinal ele tinha só uma compressãozinha aqui na base, nos suboccipitais. Então basicamente é isto que nós fazemos. Às vezes aquilo que causa um bocadinho de estranheza é, tenho uma plagia cefalia, uma cabeça toda torta, e aquele bebê mama maravilhosamente bem.
porque aquele bebê é incrível e adaptou-se super bem. E às vezes uma pedrinha no sapato não nos deixa adaptar bem. Então isto nem sempre é linear, mas é importante perceber e é importante explicar aos pais que não é linear e que casos aparentemente até mais graves, às vezes têm uma resolução incrível. Claro que eu não estou a dizer que a resolução de uma plagioscefalia é a mama, não é isso, né? Tem que ser tratada por outros motivos. Mas no fundo é isto, esta lei para mim é incrível porque ajuda muito a desconstruir a importância quer da fisioterapia, quer da osteopatia, que é, não vale a pena nós massacrarmos, imaginem isto, vocês odeiam lavar os dentes, e então aquilo que vos vão fazer é pôr-vos a lavar os dentes 500 vezes por dia, até que ganhem gosto. Isto não vai acontecer. O que vai acontecer é que nós vamos matar aquela função, vamos criar um ódio àquela função. Porquê? Porque se aquela função me é difícil, não gostam porque vos é difícil, nós vamos sobrecarregar o sistema. Enquanto que, se eu quero ensinar o meu filho a lavar os dentes, a fazer aquele movimento, eu se calhar posso pô-lo a brincar com uma vara, se calhar posso pô-lo a brincar com uma corda, se calhar posso fazer outro tipo de coisas que em resultado final são semelhantes à função que eu quero estimular. Por estimular aquilo que está difícil, isto vale para muita coisa, isto vale para alimentação, isto vale para a escola, não é? Teste de escrever, então vais escrever até te cansares, não vai funcionar, ok? E então porque é que aquela pessoa tem dificuldade naquela função? Porque provavelmente a estrutura está comprometida. E então nós desmontamos o circuito um bocadinho desta maneira. Não sei se fui clara, mas... Já agora só para acrescentar, pronto, o que acontece, por exemplo, numa consulta de amamentação é que eu vou avaliar tudo isso, não é? Além de como é que foi a gravidez, como é que foi o parto, a parte da mãe, vou avaliar também o bebê. Portanto, eu não vou só olhar, eu vou ver como é que está a estrutura, né, a boca, como é que funciona a função, como é que está a função, se há uma sucção, pronto, como é que as coisas estão. E muitas vezes está tudo aparentemente bem e realmente é só corrigir ou a forma como é feita a pega, o posicionamento, dar ali, né, pronto, falar ali em estratégias que possam melhorar a eficiência. Mas outras vezes eu tenho que indicar mesmo o teu trabalho, não é? Tipo, porque é assim, depois sem ajuda de osteopatia pediátrica, há coisas que eu depois também não consigo, porque já precisa de ser trabalhado mais a fundo. Certo. Pronto, e é uma diferença gigante. Por vezes é preciso até ter esse acompanhamento, arranjarmos também ali umas estratégias, não é? Porque aqui o ideal é sempre tentar corrigir o que está alterado. Claro. Por exemplo, falando do freio, que é uma coisa muito simples de se perceber, nós até, se é um freio tem que ser cortado, que está ali a limitar muito, não é? Aquela estrutura não está bem. Até ser cortado, vamos fazer o quê? Não vamos pôr o bebê em pausa. Claro. E isto não é tipo, olha, até estamos e vamos cortar já. Era ótimo, eu adorava que isso acontecesse. Sim. Mas cá em Portugal isso não funciona assim. E portanto até lá nós temos que arranjar formas de, né, pronto, e são essas estratégias que muitas vezes também em consulta trabalhamos. Portanto, eu acho que acabo por haver aqui um bocado, muitas vezes oriento, né, para outros profissionais e outros profissionais orientam para mim, isto depois depende um bocadinho também de situação. Sim. No fundo era nesse sentido a resposta, que é como se não é só isso, obviamente vocês trabalhassem em função e nós trabalhamos a estrutura e um trabalho vai sempre potenciar o outro, não é? Ou seja, eu se enviar um bebê já num processo terapêutico em que foi trabalhado, normalmente a alimentação tem sempre mais a ver com o pescoço, não quer dizer que não existam outras questões, mas em que aquele cervical foi trabalhada, descomprimimos o que tínhamos para descomprimir e aquela língua e aqueles lábios já vão no outro potencial, certamente quando vais avaliar já tem outro desempenho e isso é incrível, porque é bonito, porque é uma mudança imediata e que vai facilitar o trabalho, quer de um lado, quer do outro, porque se nós limitássemos isto a um profissional, depois nós dizemos, então mas tem que ir a 2 profissionais, sim, poderíamos ir só um, mas o trabalho ia ser muito mais longo, não é? Acaba por ser muito mais rápido assim desta forma, muito menos chato e muito mais fácil para a família. Ok? Pronto, não há mais perguntas. Vamos nos despedir. Obrigada por estarem aí desse lado e fiquem atentos porque vamos trazer mais coisas boas e bonitas para vocês. Está bem? Sim. Obrigada. E continuem por aí a acompanhar-nos. Exatamente. Obrigada. Obrigada. E até à próxima.